Olá, meus irmãos, estamos de volta nessa segunda parte dessa aula da EBD.3, a EBD que é dinâmica, digital e discipuladora. E a aula dessa semana é o discípulo multiplicador, a vida vitoriosa como discípulo multiplicador. Já vimos na aula anterior, ou na parte anterior, que o discípulo é toda pessoa que, sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. E aí vamos hoje, nessa parte 2, falar um pouquinho, quero começar a falar com vocês sobre um livro chamado A Igreja Radical. O autor, David Platt, traz uma questão muito interessante. Ele faz uma comparação com dois textos bíblicos que eu queria ler com você e pensar um pouquinho. E para sermos discípulos radicais e também uma igreja radical, para sermos discípulos multiplicadores. O primeiro texto está em Filipenses capítulo 3, versículos 13 até o 14. Diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, grave bem essa expressão, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo falando aos irmãos de Filipos, dizendo o seguinte, que nada mais importava para ele, a não ser um discípulo do Senhor, nada mais era importante para Paulo do que entregar a sua vida para ele. E Paulo tinha um alvo de levar a palavra dele, a palavra do Senhor, aonde ele puder chegar. Nós sabemos que Paulo tinha como alvo chegar em Roma, mas Paulo tem um processo, mas ele entende isso desde o início do seu ministério, que ele tinha um chamado do Senhor, ele deveria multiplicar o amor dele. É como se dissesse para mim e para você, que estamos na igreja aqui no século 21, nós não podemos ficar parados. Nós temos que avançar para a glória e honra do nome do Senhor. O segundo texto, para fazer uma comparação sobre essa ideia de uma igreja radical, é Atos 20, 22 a 24, diz o seguinte: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha a profundidade dessa expressão do próprio Paulo, dizendo o seguinte: mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Pensando na figura de um discípulo, de um seguidor de Jesus, aquele que professa a fé em Jesus, que eu e você somos, e se você assim ainda não é, eu convoco você a ser um discípulo do Senhor. É muito importante entender essa questão. Jesus não chamou crentes, nós temos que crer nele. Jesus chamou discípulos, e o discípulo é aquele que mantém o foco na sua missão. O foco da nossa vida é proclamar ao Senhor. O discípulo enxerga de uma forma crítica se está cumprindo ou não está cumprindo o ministério para o qual foi chamado. Há uma determinação do Senhor, há uma orientação do Senhor, e essa autocrítica tem que ser feita, porque senão a gente começa a viver no roldão da vida cristã e esquecermos que nós estamos aqui com um propósito muito bem definido, que é proclamar o amor dele e multiplicar esse amor para outra pessoa. Mas também o discípulo de uma igreja radical, o discípulo que é radical, o discípulo que é multiplicador, usando aqui a analogia de David Platt, ele diz o seguinte, que nós temos que estar dispostos a colocar o nosso coração aonde está o coração de Deus. Será que o seu coração está no coração de Deus? Naquilo que produz frutos para a eternidade? O seu coração está linkado, está sintonizado com o coração de Deus? Essa pergunta nós temos que fazer. Mas também nós temos que orar pedindo que o Senhor nos revele algo maior. E o que é o algo maior para você? Talvez sair do comodismo, sair do conforto da vida cristã, sair do ostracismo e partir para a proclamação, para multiplicar o amor de Deus. Também percebemos nesses dois textos de Paulo, usando a palavra de David Platt, é o seguinte, que nós temos que, independente das circunstâncias, compreender e levar o Evangelho até os confins da terra. Nós não podemos reduzir o Evangelho para a nossa igreja local. A igreja local começa aqui, mas ele vai até os confins da terra. E ainda mais, os programas
os ministérios da igreja, a estrutura da igreja precisam, insistentemente precisam cumprir a grande comissão, precisam dar suporte para a grande comissão. A vida da igreja não se resume nos ministérios, os ministérios são importantes, são fundamentais, são necessários para instruir, para capacitar o discípulo, para multiplicar esse amor para outras pessoas e chegar até os confins da terra e cumprir o ID de Jesus. E por fim, definindo aí, terminando esse paralelo que David Platt faz nesses dois textos, eu preciso chamar a tua atenção o seguinte, que o seu coração, como eu disse lá, deve estar sintonizado com o coração de Deus, mas deve pulsar no ritmo do coração de Deus. Deus quer salvar a humanidade, Deus quer resgatar pessoas, e eu e você somos chamados para multiplicar esse amor, eu e você somos chamados para sermos vitoriosos, temos uma vida vitoriosa, mas que não é guardada para nós, que é anunciada e que o nosso coração pulsa no ritmo do coração de Deus. Evidentemente que é uma analogia que eu estou fazendo para você, mas para você entender a gravidade, a dimensão, a intensidade do nosso coração sintonizado com o coração de Deus, multiplicando o amor dele para outras pessoas. E eu quero pensar com você também nessa aula de como agiam os discípulos no tempo de Jesus, para ver como é que nós estamos. Olhando para a realidade bíblica, olhando para a ação de Jesus com seus discípulos durante os 3 anos do seu ministério, olhando para a ação do Senhor, cuidando de pessoas durante 3 anos, nós percebemos que os discípulos de Jesus eram aprendizes. Então você precisa aprender. Você nunca pode achar que já sabe tudo. O discípulo está em constante aprendizado, porque além de ser aprendiz, ele é um aluno. O aluno é aquele que se submete ao mestre. Então, a cada dia você precisa buscar a palavra, você tem que ir na fonte da palavra de Deus, você tem que buscar a ação do Senhor, você tem que ir mais a fundo. Eu já sei da Bíblia, eu já conheço tudo. Não, o aluno quer aprender mais, o aluno quer buscar mais, ele quer ter subsídio para levar esse amor para outras pessoas, ele quer ouvir mais do mestre, ele quer ter contato com o mestre. Eu percebo os discípulos junto com Jesus ali, mas também os discípulos de Jesus eram o quê? Seguidores. É alguém que vai atrás, é alguém que está disposto à orientação, é alguém que está consciente que o Senhor vai na frente, que o mestre vai na frente e ele vai atrás, mas também é o quê? É um imitador, é alguém que imita o Senhor, é alguém que está na presença do Senhor, é alguém que repete aquilo que ele faz. E Jesus nos chama a atenção para sermos seguidores dele, cumprimos a vontade dele, cumprimos aquilo que ele determinou e fazer a exemplo do que ele fazia com o Pai, cumprir a determinação do Pai, imitando. Sede meus imitadores, Paulo vai dizer, como eu sou de Cristo Jesus. Você imita Jesus? Você tem aprendido de Jesus? Você é um aluno que, se tivesse uma avaliação, você estaria classificado, teria nota suficiente para ouvir de Jesus, você está sendo aprovado por mim? Você tem imitado ao Senhor? Você tem seguido ao Senhor? E que mais? Nós temos que ser como Jesus. E aí, meu querido, é o grande desafio da vida cristã. Eu não sou como eu quero ser, eu não devo ser como eu quero ser, eu não devo agir como eu acho que é melhor. Eu tenho uma orientação, eu sou como Jesus. Tem uma música que fala, quero ser como Jesus. Que você também seja como. Os discípulos de Jesus agiam assim, agiam como Jesus agia. Faziam como Jesus fazia, cumpriam a determinação de Jesus, porque entendiam que aquilo era o plano dele para a vida deles. Então eles aprenderam isso, eles foram para a escola, eles foram bons alunos, eles foram seguidores, eles imitaram, eles agiram como Jesus, mas também por quê? Porque eles tinham o quê? Consciência da missão. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que Deus te resgatou? Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para que você seja um multiplicador. Se você ler João capítulo 10, aliás, João capítulo 1, versículo 20 a 27, vai chamar a atenção da consciência que eu e você temos que ter da missão. E ainda mais, concluindo esse tópico de hoje, essa parte, de hoje não, dessa parte do estudo, que você entenda isso, dessa segunda parte, que você precisa ser um discipulador que aponta para o Mestre. Você faz tudo em nome de Jesus, mas quem aparece é o Senhor Jesus.
Você é aquele que anuncia, você é aquele que proclama, você é aquele que diz: Jesus é o meu mestre, eu vou segui-lo, eu vou mostrar o amor dele. E as pessoas que caminharão com você, que também serão discípulos, que também desejarão multiplicar, farão igual a você, porque você faz igual ao mestre. E Deus vai te dar graça e misericórdia. Nessa segunda parte, eu quero que Deus fale o seu coração poderosamente. Logo, logo voltaremos com a terceira parte para sermos bênçãos, sermos instruídos, sermos abençoados pelo Senhor. Deus te abençoe poderosamente.